A questão de hoje à noite é uma outra. Você tem fé para ir e voltar ao rio, aonde você jogou o seu pão? Pão de amor, pão de esperanças, pão de generosidade, de graça, de bondade, de fé. E diante do rio, no dia da necessidade, na hora da calamidade, na hora do aperto, dizer: eu vim buscar. Você tem? Eu vim pegar hoje. Quando a gente lança o pão no rio da vida, eu sei que todo mundo está entendendo o que eu estou falando. O pão dessas qualidades de atitude, todas decorrentes da fé, da esperança e do amor. E a gente os distribui na existência. Quando a gente faz essa semeadura, depois de muitos dias, nós a acharemos. Mas existem horas e circunstâncias nas quais nós somos incitados a voltar à beira do rio da vida e dizer: eu vim pegar hoje algo que eu venho semeando aqui, com toda espontaneidade e fé do meu coração, sem nenhuma barganha com Deus. Mas eu vim diante de ti dizer: ó Deus, hoje eu preciso do pão dessas águas. Hoje. Porque se eu vivo espontaneamente assim, pode ter certeza, o ciclo volta, vem. Mas existem aquelas circunstâncias nas quais a gente tem que ter muito mais do que a paciência para esperar o ciclo natural. Me diga se não há circunstâncias na sua vida em que o senso de agonia, de necessidade é tão grande que você precisa do arroubo e da coragem para chegar na beira do rio e dizer: eu vim pescar. A gente encontra o equivalente a isto como fato histórico e que hoje, para nós, completa o que eu estou dizendo como uma espécie de cenografia metafórica da mesma imagem. Em Eclesiastes 11, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. Em Mateus, no capítulo 17, se você quiser pode ler aqui, o que você encontra é o outro lado dessa história, que é quando Jesus chega em Cafarnaum, vai entrando na direção da casa onde ele se hospedava lá, provavelmente, segundo as mais antigas tradições, na casa de Pedro. E Pedro entrou posteriormente na cidade, onde ele tinha sua propriedade, ficou preso no caminho, e dentre os que o seguraram na entrada, vieram umas pessoas da Receita Federal perguntando se Jesus não pagava imposto de renda. O imposto das 2 dracmas, que era o imposto de Roma, portanto, da federação naqueles dias. Aí Pedro disse: paga sim. Embora ele nunca tivesse visto Jesus pagar imposto nenhum. Mas ele disse: paga sim, paga. E entrou em casa. Quando ele ia entrando, dizendo: meu Deus, rapaz, 2 dracmas, que imposto caro. Esses caras são uns exploradores safados. Ele vai entrando na casa dele, Jesus sai na direção dele e diz: Pedro, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto? Dos seus próprios filhos no palácio ou dos estranhos, dos de fora, do povão?
Aí Pedro disse, do povo, porque os filhos de Roma e dos senadores, isto e aquilo, não estão pagando nada nem aqui em Israel. Somos nós que sustentamos essa bagaceira toda, sempre foi. Jesus disse, então, logo estão isentos os filhos. Com isso, Jesus estava dizendo que quem tem uma consciência superior do significado da vida, ainda assim se submete a fazer uma quantidade enorme de coisas apenas porque a gente vive num ambiente social onde as relações médias precisam ser obedecidas, a gente achando aquilo pertinente ou nem tanto, ou muito pouco, mas quem aceita viver num dado ambiente tem que ajustar-se numa média ponderada de convívio. Por isso Jesus disse, você está certo. Os filhos dessa consciência estariam isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. O mar é o mar da Galileia, ali na frente. E para nós é indevido chamar aquilo de mar. Primeiro é de água doce, depois não é tão grande assim. Tem 12 quilômetros de extensão, de largura, 13 na média e 20, 21 de comprimento. O Lago Paranoá tem um perímetro maior. O Mar da Galileia tem 90 quilômetros de perímetro. Esse Lago Paranoá, você sabia quanto tem? Acho que são 130 quilômetros o perímetro para você fazer a volta de carro no Lago Paranoá todo. O Mar da Galileia é muito mais profunda, natural. Tem aqueles cânions na entrada que pegam os ventos todos da Síria e jogam para baixo, afunilam, e por isso ele é perigoso. Mas é impróprio para um amazonense chamar aquilo de mar. Não faz sentido. Em nenhuma perspectiva. Em qualquer lugar da minha terra tem aquilo sobrando. Aí Jesus disse a Pedro, vai ao mar e lança o teu anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que era equivalente a 2 dracmas. Daria para pagar 2 impostos. E Jesus disse, vai e tira esse estáter, procura os fiscais do imposto de renda ali na porta, e paga o imposto por mim e por ti. Só para que não os escandalizemos. Agora olha aqui para mim. Eu sei que tem gente muito boa aqui, fazendo força há muito tempo para trazer a melhor contribuição que pode à vida. Tem uns que nem tanto. Tem uns que não são tão gente boa assim. Tem uns muito mesquinhos. Tem uns muito usurários. Tem uns amargurados. Há alguns muito ingratos. Há alguns profundamente inconsistentes, inconstantes. Há outros imensamente egoístas, que não compartilham nada com ninguém, nem com coisa alguma, e nem abrem as mãos para o rio da vida. Mas a grande maioria busca o oposto, busca positivamente dedicar-se ao que pode ser uma contribuição para o melhor das nossas relações, assim espero. Esses investem, esses buscam a paz, esses, no que depender deles, eles tentam
fazer conciliações pacificadoras com todos os homens. Esses não estimulam no coração os estímulos da inveja, ou da cobiça, ou da comparação. Esses são os que buscam alimentar no coração sentimento de gratidão, atitude generosa, boa, justa, sincera, leal. Estão jogando pão nas águas. Mas não tem fé. Na realidade, o que aconteceu é que muitos de nós ficamos tomados por uma religião, é assim que se deve chamar, ou, numa outra perspectiva, numa espiritualidade apenas de natureza ética. A gente quer ser gente boa. Então a gente faz as coisas legais. Mas nós somos muito saduceus. Os saduceus davam grande valor à ética e ao ritual, mas não tinham fé. Não criam em anjo, não criam em espírito, não criam em ressurreição, não criam em transcendência. Era uma seita de sacerdotes no Templo de Jerusalém nos dias de Jesus. Muito parecidos em alguns aspectos com os estoicos gregos. Uma grande ênfase em ética. Mas nenhuma transcendência. Profundas análises políticas e vontade de fazer contribuição social e trazer a sua melhor contribuição à existência. Mas o coração não consegue transcender a essa espiritualidade absolutamente essencial da frutuosidade humana nas relações uns com os outros e na nossa generosidade quanto a investirmos na vida, no próximo, não apenas nos próximos a nós, mas em qualquer outro ser humano, conforme a nossa possibilidade ou necessidade. Todavia, a maioria perdeu aqui, entre nós, aquela patolada da fé, da transcendência, da coragem louca de ir para a beira do rio, jogar o anzol e dizer, cadê o peixe? A maioria não tem mais esse peito aqui. Há muitos anos atrás, muitos de vocês tiveram. Mas hoje vocês lembram daquele tempo e dizem, aquilo era coisa do tempo que eu era criança, imaturo. Era o tempo no qual eu cria. Nesses dois movimentos, naturalmente. O primeiro é cotidiano. Lanço o meu pão como modo de vida. Lanço nas águas. O segundo é uma atitude necessária, não para todo dia, mas para certos dias. Pedro estava acostumado a pescar naquele rio conforme a ordem natural das coisas, jogar a tarrafa, às vezes passar uma noite inteira e não pegar nada. Mas naquele dia, que não era para ser repetido um dia depois do outro, são certos dias únicos. São dias singulares. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o nosso cotidiano é feito de generosidade. Mas há certos dias em que a gente tem que ter a coragem de ir para a beira do rio e cometer a loucura de quem diz, hoje eu vim buscar a minha necessidade. Numa cidade como esta, e aqui eu peço licença aos que me veem no mundo inteiro, aos milhares pela VMVTV, mas numa cidade como esta de Brasília,
onde boa parte do sustento vem do Estado, do erário, onde a maioria é composta de funcionários públicos, parece que a própria lógica mental nos habitua a, independentemente do dia ou da hora, numa constância contínua e segura, nos dá a impressão de que esse ir funcional, onde eu lanço o meu pão, faço o meu trabalhinho, e no fim do mês volta para sempre, onde eu tenho segurança do que eu estou fazendo, porque eu tenho garantia de não ser dispensado. É um eterno e contínuo cotidiano de jogo o meu trabalho, recebo no fim do mês, jogo o meu trabalho, recebo no fim do mês. Isso acaba criando na cabeça de muitos de nós uma certeza de uma estabilidade sem coragem. Ou que fica profundamente chocada quando aparentemente os processos naturais em algum momento não fecham. Não tem a coragem de partir para a beira do mar da Galileia, ouvindo apenas a palavra de Jesus que diz: vai ao mar e lança o teu anzol, e o primeiro peixe que fisgar, puxa-o, abre-lhe a boca e tu acharás um estáter, vai e paga por mim e por ti. Eu tenho que carregar no meu coração essas duas dimensões do que eu faço todo dia como um investimento generoso, natural e espontâneo. Eu como meu pão e jogo para as águas também. Depois de muitos dias eu acharei. Tem ciclos, tem volta. É normal e natural que seja assim. E é constatável que assim seja. Mas existem aquelas circunstâncias, aqueles momentos, aquelas horas, em que o acossamento é intenso. E o coração tem que ter a ousadia de crer nesta loucura de soberania que diz, que às vezes nos dá um supetão no meio do peito, que às vezes nos dá um coice no meio da cara e nos desperta da mesmice. E nos diz: vai e joga. Fisgou, puxa. Abre com coragem. E tu vais ver o milagre dessa graça intervir. É óbvio que esse dia também faz parte de uma semeadura muito maior que a gente vem fazendo a vida inteira. Aí você diz: mas não é o meu caso. Eu estou aqui hoje. Eu venho semeando bolota de caca há muito tempo. Eu venho urinando no pé das plantas. Eu não tenho dado essa contribuição, só que eu estou aqui desesperado hoje. Com demandas, com cobranças, com aflições, com perrengues, com subtezas, com questões para as quais eu não tenho em mim mesmo a solução. E não tenho passado a vida lançando pão sobre as águas. Eu tenho jogado pedra nas águas e fechado a minha mão à existência. Mas hoje eu estou aqui, o que eu faço? A maravilha disso tudo no Evangelho é que a gente é ensinado a viver num cotidiano de graça. Como é? Lançando o pão sobre as águas. A gente é ensinado a ter a coragem e a ousadia e o entendimento de que há um ciclo, há uma ambiência de graça que nos cerca favorecedoramente, mas
há aqueles momentos absolutamente cortantes, nos quais a gente tem que chegar na beira do rio com fé e coragem e dizer: eu vim buscar. Não é por causa do meu mérito, é porque eu sei que tem, por causa da tua palavra que não pode falhar. Mas há aquelas horas em que você faz justamente essa constatação: meu Deus, eu passei a vida inteira não dando nada para o rio, não investindo na vida, com a mão fechada. E hoje eu estou aqui precisando de graça, precisando encontrar, precisando achar, precisando do milagre, precisando que o que é louco se torne realidade em meu favor. Mas eu não tenho nem paz de consciência para orar, porque toda a minha existência boicotou a esse processo. Mas eu estou aqui. Toda vez que eu chego nessa encurralada da vida, eu me lembro daqueles dois homens, cada um ao lado de Jesus na cruz, todos dois malfeitores, um deles fazendo cobranças do tipo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro, que não tinha lançado o pão sobre as águas, que tinha vivido jogando pedra no rio e não dando nada ao fluxo da existência. Ao contrário, habitado por um buraco negro, sugando tudo egoisticamente, de repente acorda, vê a miséria sem volta, olha e divisa o fato de que no horizonte imediato não tinha saída, porque ele estava pagando o correspondente ao que os atos dele mereciam. Mas teve a coragem de um salto para além de qualquer corroboração da própria vida que ele tinha vivido. E olha para Jesus e repreende ao amigo e invoca a Jesus ao lado dele, dizendo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Depois de ter dito ao seu companheiro: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Mas este aí nem o mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Maravilhoso o Evangelho. Foi o que eu falei quando andei ali na direção dessa caixa de som 3 minutos atrás e fez um barulho, eu voltei. É que o Evangelho nos ensina o cotidiano. O Evangelho coloca dentro de nós essa coragem para ir ao rio na hora do aperto da necessidade, de dizer, não com nenhuma justiça própria, mas amparados na palavra da promessa de Deus, dizer: eu vim buscar. Mas também pode nos iluminar nessa hora aguda de aflição, quando o coração não tem nem coragem de pedir, nem coragem de orar, nem coragem de buscar, esmagado dizendo: eu trabalhei contra o fluxo. Mas subitamente brota essa certeza de que da parte dele o que vem é graça, e o coração absolutamente, estranhamente crente, exclusivamente nesse favor imerecido, nessa bondade contínua, nessa vontade do bem, nessa irresistibilidade divina, quanto a não suportar um arrependimento quebrantado e a voltar-se em misericórdia e dizer: dos teus pecados eu já nem me lembro mais, joga o teu anzol no rio
e o primeiro peixe que fisgar, tira, porque nele tu encontrarás a provisão que tu mesmo nem crês que receberás. Eu sei que essas três condições humanas estão presentes hoje aqui. Só você sabe qual é a sua. Para viver o cotidiano, jogando o pão sobre as águas, é fé generosa. Para ter a coragem de voltar no dia da necessidade, dizer: eu vim buscar sem titubeio. Esta fé corajosa. E na hora em que o constrangimento do Espírito nos faz ver que só uma intervenção soberana pode nos salvar, pela fé ter a coragem de dizer: eu não tenho nenhuma memória a me fortalecer, porque eu trabalhei contra o fluxo da vida. Eu não tenho razão diante do rio. Eu não ajudei, eu não contribuí, eu não participei, eu apedrejei o fluxo da vida. Mas hoje eu estou aqui pedindo misericórdia. E o que você vai receber é misericórdia. No seu coração você saberá. Fique em pé.